Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Olá, amigos, muito bem-vindos ao nosso programa semanal, toda quinta-feira. É uma alegria muito grande estar aqui, pelas experiências que temos vivido com as nossas conversas, com as nossas entrevistas, recebendo amigos de todo o Brasil e fora do Brasil, com assuntos tão variados, tão intensos, né, que enchem o nosso coração de alegria e de gratidão. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência. Como você viu aí na foto de capa, na arte de capa, nós vamos conversar com um amigo que já tivemos a oportunidade de entrevistar anteriormente, o nosso querido Marcelo de Oliveira Orsini, que é de Belo Horizonte, e que agora está lançando um livro. Nós vamos falar sobre o livro. Mas antes de chamarmos o Marcelo aqui, nós queremos dizer que já tivemos a oportunidade de entrevistar o Marcelo já há algum tempo, no tempo que fazia a Sala Caibar Schutel, e nós, na época, falamos sobre a vereda mediúnica de Annie Wendling, quando entrevistamos o Marcelo. Se você procurar aí no YouTube, escrevendo desta forma, pesquisando desta forma, a vereda mediúnica de Annie Wendling, você vai encontrar essa entrevista que fiz com ele. É uma entrevista muito, muito valiosa, de muito conteúdo, falando das experiências desse médium, que deixou também um legado importante na história do espiritismo. Então, é uma alegria muito grande recebermos aqui o nosso Marcelo Orsini, que também é administrador do canal do YouTube Marcelo Orsini Espiritismo BH. O Marcelo que iniciou esta modalidade de entrevistas virtuais, de fazer entrevistas e depois jogar na tela, antes de mim. Ele tem muita experiência, gosta de entrevistar. Este canal está repleto de boas entrevistas. Então, é uma oportunidade para você que está nos vendo aí acessar o canal e ter acesso aí a essa quantidade expressiva e de muito conteúdo, de muitas entrevistas. Então, é uma alegria. Marcelo, muito bem-vindo, obrigado. Como vai, Orson? Eu agradeço a você a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, as nossas ideias e pensamentos, experiências com os seus companheiros aí de jornada pela internet. Realmente é um instrumento muito rico, né? Atinge muita gente, a gente leva entusiasmo, desperta interesses em toda parte. Marcelo, essa pergunta eu já fiz para você no programa anterior, mas eu vou perguntar de novo, porque tem muita gente nova agora nos contatos, desde que nós fizemos aquela entrevista, já se passaram aí 3 anos, né? Então, Marcelo, como é que você ficou espírita, Marcelo? Bom, não foi de berço. Na verdade, eu já tinha quase 40 anos. Eu estava na minha empresa, na empresa onde eu trabalhei, uma concessionária de energia elétrica aqui de Belo Horizonte, a CEMIG, e eu estava passando um momento da minha vida de muito sofrimento, de muita angústia por problemas pessoais. Passei de frente à mesa de um colega e vi lá um livro escrito assim, O Livro dos Espíritos. Aí eu comecei a puxar assunto, perguntei que livro é esse, ele foi me explicando, e me convidou para ir a uma casa espírita. Eu fui à casa espírita, e daí para frente foi uma questão de tempo para a gente ir se atualizando e tal, e encontrando esse caminho maravilhoso para nos ajudar, né, na evolução e consolo para as nossas almas, né, através do esclarecimento espiritual. Então foi assim que aconteceu. Ô Marcelo, eu mostrei aqui a capa do canal do YouTube Espiritismo BH, Marcelo Orsini, Espiritismo BH, e essa experiência também é uma experiência fabulosa para você, né? Pois é até uma coisa interessante, porque ela tem um pouco a ver com esse livro que nós vamos conversar, porque esse Ventos do Regresso, eu iniciei a redação dele tipo 2005, 2006, por aí. Mas quando chegou em 2008, eu resolvi fazer uma experiência em vídeo, gravando entrevistas, e convidei 3 companheiros que eram expositores de muito conteúdo aqui de Belo Horizonte, e naquela época não tinha internet com facilidade, você não conseguia colocar vídeos longos no YouTube, era no máximo acho que 5 minutos, então eu tive de montar um estúdio, vamos chamar assim, tupiniquim, aqui na minha casa, no meu apartamento,
com câmera, né, com filmadora, com fitazinha para filmar, para editar e depois pagar um provedor para depositar os vídeos. Dava muito trabalho, mas foi uma coisa que deu certo. Inclusive, nós fizemos muitos seguidores até fora do Brasil, principalmente brasileiros residentes no exterior, que sentiam saudade do espiritismo, né? Não tinham acesso, pessoal da Alemanha, de Portugal, da França, e aí a coisa foi caminhando. Então nós gravamos, entre 2008 e 2014, nós gravamos mais de 200 entrevistas. Puxa, olha que acervo, 2008, eu nem sonhava que faria entrevistas. Que bom. Então, você que está nos ouvindo, visite lá Marcelo Orsini Espiritismo BH, porque tem muita coisa lá. Inclusive, o Marcelo fez estudos também, não só entrevistas, ele fez ali no playlist. Lembra para a gente, Marcelo, alguns estudos que estão constantes no canal ali, importantes, que eu cheguei a divulgar também. Sim. É porque quando entrou a pandemia, até o livro que você mencionou, que é o Enio Wendling, Pela Vereda Mediúnica, que nós já conversamos, quando eu fui fazer o lançamento desse livro, que ele conta a história do médium que fundou a minha casa espírita aqui, a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, entrou a pandemia, eu não pude fazer o lançamento presencial. Aí nós começamos a trabalhar essa questão dos encontros virtuais. E eu gravei uma apresentação sobre o livro virtual. A partir daí, a gente falou, não, pera lá, vamos fazer mais. E começamos a gravar também palestras e prosseguimos com as entrevistas. Então, nós criamos um canal no YouTube que tinha justamente isso. Nós resgatamos as entrevistas lá do passado, lá de 2008, nessa época, e começamos a introduzir palestras, estudos especiais, livros, até livros da nossa autoria, que nós começamos a narrar e ler para as pessoas terem acesso. Aí ficou um material muito rico. Nosso canal tem quase 800 vídeos lá já. É coisa demais. Aquele amigo nosso comum, é Valdir o nome dele, que você gravou. Valdir Silva. Valdir Silva. Você gravou vários estudos com ele, inclusive, né? O Valdir Silva foi, eu diria que ele foi assim o meu tutor no espiritismo. Ele é uma pessoa espetacular, uma figura humana, tem muito conhecimento, e no caso eu sugeri você gravar com ele o tema da reunião que ele faz de socorro aos suicidas, que é muito interessante. Ele tem mais de 40 anos de experiência com isso, reunião mediúnica só para tratar de espíritos que foram suicidas. E realmente... No meu canal está disponível, realmente, Valdir Silva, inclusive Valdir é com W, não é? W, Valdir Silva com W. Valdir Silva, se você pesquisar Valdir Silva, Orson Peter Carrara, você vai achar a entrevista que fiz com o Valdir. Foi realmente uma entrevista de muito valor. Bom, mas o Marcelo aqui está conosco e nos presenteou com o seu livro Ventos do Regresso. Eu, inclusive, estou com o livro em mãos aqui, autografado pelo nosso Marcelo, que me enviou, e eu li esse livro de ponta a ponta, empolgado, até porque eu gosto muito da temática de vidas, multiplicidade de existências, reencarnação, programação reencarnatória, e este é um livro diferente, porque ele é um livro de contos, histórias, são 6 histórias diferentes, você lê separadamente, cada história tem alguns capítulos, alguns têm mais, outros têm menos, mas são narrativas empolgantes, né? Demonstrando a ligação, a conexão que há entre as vidas, entre os personagens, o que naturalmente ocorre com todos nós. Eu achei muito interessante, porque o Marcelo cita, inclusive, situações do passado, da história, cita cidades, inclusive do estado de São Paulo. Eu achei muito interessante. E gostei demais do introito, da apresentação da obra, onde ele destaca essa intrínseca ligação que temos uns com os outros na repetição das experiências. Marcelo, como é que surgiu esse livro? Conta para nós. Puxa, isso é um fato interessante. Eu vou explorar um pouco mais essa questão. Quando chegou lá pelos idos de 2005, 2006, eu não sei precisar a data, nós começamos a perceber que a gente tinha testemunhado
seja da nossa própria vivência, ou por amigos, ou pessoas que nos contavam certos dramas nas vidas, né, dessas pessoas. E nós tínhamos contato com algumas médiuns, muito amigas nossas lá da nossa casa, e essas médiuns, sem que a gente pedisse ou perguntasse, às vezes a gente comentava com elas, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Passava um pouco, elas nos relatavam, olha, isso aí aconteceu porque no passado, aí falavam um elo do porquê que a pessoa estava sofrendo, porquê que teve aquela consequência. Nós fomos acumulando essas informações sem nenhuma pretensão, aquilo estava apenas como uma curiosidade na nossa memória, na nossa mente. Mas, digamos assim, uma bela madrugada, eu acho que os espíritos, os queridos amigos, deram uma sacudida, né, no nosso espírito, falaram assim, você precisa registrar tudo isso. Então, eu despertei de madrugada, assim, olhei para o lado, estava minha esposa dormindo, e eu olhando para o teto, falando, gente, o que é isso? Sabe quando parece que tem uma injeção de adrenalina, né, um insight? Eu vou ter que fazer outro livro? Eu nunca escrevi conto, como é que vai ser isso? Eu nem sou leitor de contos. Então, eu senti aquilo como se fosse uma ordem, uma orientação, você tem que fazer. Aí nós começamos a rascunhar, a fazer né, aos poucos ali, como é que a gente ia fechar as histórias com o presente, com o passado. E começamos, né, com menores e aos poucos a coisa foi evoluindo realmente e ficamos assim surpresos, porque teve época que a gente estava escrevendo sobre uma situação numa vida, ao mesmo tempo escrevendo sobre o passado, e a gente não estava ainda ligado como é que ia unir as coisas lá na frente. Então, como é que eu vou unir essas pontas aqui? Mas à medida que o tempo ia passando, vinha a criatividade e muita intuição que nós acreditamos, porque a gente não tem uma mediunidade ostensiva, mas cremos muito na intuição dos amigos, né? E aí as coisas se fechavam. Mas, como foi, conforme nós escrevemos aí, 2008, nós começamos com o projeto Espiritismo BH, das entrevistas. Então, nós pegamos esse material, já estava quase todos os contos escritos, pelo menos numa primeira leva, jogamos na gaveta, ou seja, deixamos no arquivo de computador. E lá ficaram por 18 anos. Eu deixei 18 anos, porque foi dessa época, né, 2005, 2006, até o ano passado, quando a minha mãe desencarnou. Eu tinha muita atenção com ela, os cuidados que exigia, né, porque ela morava sozinha. Aí, quando ela partiu, eu falei, bom, agora eu não tenho desculpa mais para deixar aquele livro parado, né? O processo do Espiritismo BH já está encaminhado e tal. Aí nós voltamos à leitura, fomos acertando e tivemos a felicidade também de encontrar, no meio do caminho, a nossa companheira Liliane Romanelli, que é filha do Rubens Romanelli. Para quem não conhece, o Rubens Romanelli, ele é mencionado aqui no livro do Enio Wendling, está lá pela página 92, porque ele que foi o que conseguiu doutrinar o espírito Fritz. Essa doutrinação é muito interessante, o esclarecimento, né, do Fritz. E o Rubens Romanelli era uma pessoa muito inteligente, um espírito ilustre aqui para nós mineiros, e nós encontramos com a filha dele, propusemos ela fazer a capa, e ela fez essa ilustração maravilhosa aí. Então a coisa deu tudo certo, né? Eu tenho a impressão que essa coisa toda começou no campo espiritual já antes, quando foram me mostrando essas histórias, né? Foram apresentando para mim essas histórias e eu fui memorizando. Muito bom, Marcelo. Ô, Marcelo, porque você, como você já afirmou aí, você não é médium psicógrafo. Você disse crer muito que é um trabalho intuitivo, né? Sim. Mas toda a sua bagagem doutrinária aparece naturalmente, porque você busca, dentro dos seus conhecimentos, os estudos, a lógica do espiritismo, e naturalmente somada à intuição, né? E é interessante porque como é que foram aquelas informações sobre cidades, sobre datas, como é que foi isso? Eu fiquei impressionado, você citou
a época do café em determinadas cidades aqui do interior de São Paulo, eu fiquei assim, entusiasmado com aquilo. Você que é um escritor já, vamos dizer, reconhecido, sacramentado, as minhas experiências literárias foram pontuais e até sob demanda. Nessa questão dos contos, foi uma coisa que apareceu dessa forma, né? Então, quando nós fomos fazer o encadeamento daquilo que a gente conhecia, da vida atual, que nos contaram, com o passado, naturalmente nós tivemos de fazer pesquisas. Nós fizemos pesquisas históricas, fizemos pesquisas geográficas. Então, a coisa não veio de lá para cá, coloca a cidade tal, coloca a situação tal. Mas eu acho que até no momento de escolher o país que aconteceu, a cidade que aconteceu, a circunstância, com certeza teve bastante ajuda do plano maior, porque as coisas foram encadeando, como nós dissemos. Então, foi mais ou menos nisso aí. Quer dizer, teve o esforço nosso, pessoal, de pesquisa, de cultura, né, de conhecimento, para que a gente pudesse encadear, não é? As histórias e com fidelidade ao princípio espírita. Porque a ideia é demonstrar a veracidade, né? Ajudar que as pessoas desenvolvam a sua fé na reencarnação, na lei de causa e efeito, na vida futura. Esse é que é o nosso interesse. Porque você entrou em detalhes, por exemplo, algumas daquelas cidades do estado de São Paulo que eu conheço, você não esteve, né? Você não conhece essa cidade. Não conheço. Eu achei, porque eu conheço. Então a gente identifica. Espero que tenha sido coerente, então. Porque... Muito. Muito interessante, aquilo entusiasmou. Demonstra uma possibilidade, né, de que essas leis divinas elas acontecem em qualquer lugar, em qualquer época. Elas não são de agora, não são da nossa preferência, elas simplesmente acontecem e as coisas vão sendo encadeadas, né? E me diga uma coisa, Marcelo, considerando todo esse aspecto, você já é estudante do Espiritismo, você disse que aos 40 anos se interessou, aprofundou no estudo a partir de O Livro dos Espíritos, você começou pelo caminho correto, envolveu-se com a instituição, envolveu-se com as entrevistas, aprendeu muito, né? E como é que você vê hoje, depois desses contos, dessas histórias, inclusive intuitivamente recebidas, como é que você vê o princípio da reencarnação, a ligação entre as vidas e essas histórias que estão no livro? Isso é uma coisa fantástica, né? A gente pode iniciar fazendo para si mesmo a seguinte pergunta: existe realmente justiça divina? Quando a gente vê a criminalidade tão latente no Brasil, basta ligar aí as mídias, acessar a internet, os telejornais, né, os jornais pelo rádio, a gente vê tanta injustiça aparente, né? As guerras, as grandes guerras. Mas, além da gente ter o estudo teórico a respeito, nós também temos um caminho longo já, de mais de 20 anos, talvez caminhando para 25, de prática mediúnica, onde a gente ouve o relato dos espíritos do que se passa com eles depois da reencarnação. Então, nós temos que entender que o Espiritismo ele defende o princípio da evolução, que a evolução é uma lei inevitável, que ela está, vamos dizer, ligada a todos nós. Todos caminhamos por esse princípio, né, da evolução. E, dentro desse princípio, não há como nós fugirmos da ótica da reencarnação, porque é justamente pela reencarnação que nós temos oportunidade de retornar à vida na Terra, de refazer a nossa caminhada, porque senão nós teríamos condenações injustas, nós teríamos condenações eternas por erros cometidos, sem a possibilidade do perdão de Deus. Então, Deus, vamos dizer assim, nos criou, como ensina a própria doutrina, simples e ignorantes, mas estamos fadados nesse caminho evolutivo e nós temos o livre-arbítrio
que nos faculta cometer erros. Só que, vamos dizer assim, o que o nosso Pai faz? Ele nos dá a oportunidade, através do perdão das ofensas, né? Ele nos dá a oportunidade de revermos a nossa trajetória através da reencarnação e nos permite retornarmos ao palco da vida num outro corpo que não nos identificam. As pessoas não sabem quem fomos, nós podemos estar diante de pessoas muito queridas do passado ou de adversários ferrenhos e eles não nos reconhecem. Então, isso é a grande lógica do perdão de Deus. Dá oportunidade para que a gente reviva. Só que a lei de causa e efeito, ela não nos exime dos, vamos dizer assim, da reparação dos erros cometidos. E realmente o que a gente percebe, até estendendo um pouco para a experiência no campo da mediunidade, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de dialogar essa semana com um companheiro, com um espírito que estava muito revoltado porque ele estava com as costas dilaceradas por chicotadas. Aí nós deduzimos, né, que estava vivendo a época da escravidão. Nem perguntamos se era no Brasil, porque poderia ser fora do Brasil. Aí nós pedimos aos amigos espirituais, mentores da reunião, se poderíamos mostrar para ele, ver as telas do passado dele próprio. E isso foi feito. Mostraram para ele lá o que tinha acontecido antes. E ele se viu na seguinte situação. Primeiro, ele ficou horrorizado porque ele viu uma cena de diversas pessoas sendo queimadas vivas. Homens, mulheres, crianças. Uma cena horrorosa. Ele ficou muito chocado quando ele viu aquilo. E aí nós perguntamos, você consegue se perceber nessa cena? Ele disse, eu sou um homem que estava escolhendo quem ia morrer, que hora que ia atear fogo, e assim morreram homens, mulheres, crianças, tudo sob o meu comando. Então nós falamos com ele, pois é, esse homem que colocou fogo lá atrás não existe mais, você evoluiu. E se você for pensar, esse crime cometido lá atrás afetou tantas pessoas que se você fizer uma análise racional, o que você recebeu de chicotada nas costas foi muito menos do que o que você provocou. Então, houve uma evolução. Assim, ele compreendeu a lógica desse princípio todo, da justiça, como é que ela funciona, da necessidade da reencarnação, porque geralmente esses espíritos não sabem nada sobre reencarnação. Eles estão vivenciando sem entender e acabam aprendendo na prática. Então, entendemos que, nesse ponto, o Espiritismo nos dá, através do esclarecimento desses fundamentos, um alívio, né? Um consolo para as nossas dores, para que a gente possa compreender que tudo que a gente vive e que é difícil é oportunidade de crescimento e muitos males que nós estamos recebendo realmente é repercussão do que nós mesmos fizemos no nosso passado. Isso mesmo, Marcelo. Espetacular, viu? Ô, Marcelo, e me diga uma coisa, toda essa apreciação magnífica que você fez agora, é interessante esse princípio da reencarnação, porque da mesma forma que os erros, os equívocos exigem reparação, as boas ações também semeiam no nosso futuro ocasiões de plena felicidade. E isso está no livro também. No livro não apresenta apenas situações dramáticas, apresenta também resultado das boas ações. Fale um pouquinho sobre isso, Marcelo. Pois é, a gente ficaria tão feliz se os telejornais mostrassem coisas boas, a gente só vê coisas ruins porque elas vendem, atraem a atenção e nós destacamos esse mal, entre aspas, que o mal é sempre provisório, temporário em nossas vidas, né? Considerando o caminho evolutivo, significa evolução para Deus, evolução para a luz. E nós vamos tendo a oportunidade de praticar o bem. Então, realmente, as histórias que nós colocamos em formato de ficção, contos, elas também apresentam personagens
que agiram pelo bem, que tentaram ajudar, que procuraram colaborar para com aqueles que estavam em sofrimento. Então, tem momentos de perdão, tem momentos de amparo, de alívio, ou seja, o bem vale a pena. Qual seria o sentido de nós praticarmos o bem e a caridade se a gente vivesse uma vida só? Para que eu ia investir o meu tempo em ajudar um semelhante se eu, sabendo que eu vou viver só uma vida, eu quero aproveitar, eu quero ajudar a mim mesmo, eu quero tudo do bom e do melhor, o melhor conforto, o maior, não é? E, no entanto, nós investimos pesadamente, né, as pessoas que já têm esse senso de espiritualidade, investem seu tempo na direção do próximo, que é a lei de Deus, né? O maior mandamento da lei. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Em igual, uma equação com um sinalzinho de igual, tudo no mesmo nível. Então, realmente, a prática do bem, ela é destacada também. Ela é mostrada como uma coisa que vale a pena. Vale a pena. Sem dúvida, faz parte também desse entendimento e da obra que nós escrevemos. Marcelo, e me diz uma coisa, a gente fala tanto de reencarnação, para nós é tão simples esse raciocínio, mas há comprovações da reencarnação, apesar de haver muita pesquisa científica, há comprovações no Evangelho da reencarnação? Como é que a gente encara isso? Bom, para a gente entender esse processo através do que está registrado no Novo Testamento, nós temos que caminhar com duas direções, né? A primeira delas tem que ser o raciocínio, em cima da leitura, para que não seja uma coisa puramente fictícia, que é alguma coisa que faça sentido pelo texto do Evangelho e também a questão da nossa fé, da nossa crença, da lógica no princípio, né? Então, por exemplo, se a gente vai lá em João que tem o evangelho mais espiritualizado, né? Como diz o Pastorino, ele cita que o evangelho de João é o evangelho pneumático. É um nome estranho, porque pneuma significa alma, espírito, em grego. Então, é o evangelho mais espiritualizado. João, no seu primeiro capítulo, João 1, capítulo 1, quando está escrito assim, no princípio era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus. Vem essa teologia de João, não é? Quando chega no versículo 6, ele começa a fazer uma pausa nesse encadeamento das ideias teológicas e coloca assim, houve um homem chamado João, enviado por Deus. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele estava falando de João Batista. Isso. Então, olha só, houve um homem chamado João, enviado por Deus. Significa que já existia. Não está escrito criado por Deus. Ele não foi, o espírito dele não foi feito ali, não foi criado na hora, naquele momento. As menções mais tradicionais no Espiritismo são as menções referentes a Elias e aquela passagem do Nicodemos. Então, no caso de Elias, a gente encontra em João 1, 21, perguntaram-lhe, então o quê? És tu Elias? Perguntando para Jesus. Ele disse não. És tu profeta? Não. Então, estavam já com o entendimento da reencarnação. Quando pergunta para Jesus, você é Elias? Quer dizer, você foi Elias e renasceu como Jesus? Isso pressupõe-se que as pessoas aceitavam a reencarnação. Jesus pergunta em Mateus 16, 13, quem dizem os homens ser o filho do homem, ser ele próprio? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então já havia esse entendimento, né, a respeito da reencarnação. E para a gente não estender muito aqui, né, porque tem tantas menções à reencarnação no Novo Testamento, mas nós gostamos muito da passagem do cego de nascença. Eu adoro essa passagem, que é João 9, de 1 a 41, quando perguntam os discípulos para Jesus, vendo o homem que era cego de nascença, Rabi, quem errou?
ele ou seus pais para que nascesse cego? Então, olha a pressuposição. Se os discípulos perguntam quem é que errou, ele mesmo errou para que nascesse cego? Eles estão pressupondo que ele já existia e tinha renascido. Então, Orson, a gente vê por esse lado, né, que a reencarnação era um fato mais do que aceito. Só no século VI é que teve um concílio lá que mandaram remover tudo isso dos registros evangélicos, e a reencarnação era realmente um princípio que os judeus aceitavam e comentavam entre si. O livro do nosso Marcelo, o livro todo está envolvido com a reencarnação. São lembranças, são, como ele diz, a expressão melhor que ele usou, é o elo que existe entre as diversas existências dos personagens. A gente vê o personagem numa situação, o livro vai e volta na história a cada conto, né? Ele se localiza numa época e localiza em outra, depois tem o elo entre eles. Ô, Marcelo, eu gostei muito de todos os contos. O que me chamou bastante atenção foi o último deles, que é um curtinho, mas qual que te chamou muita atenção? Qual que te marcou mais em todos eles aí? Olha, eu não posso dar uma resposta dessa, porque todos esses contos têm um envolvimento pessoal e alguns até sentimental com a minha pessoa, porque alguns eu vivenciei, outros eu estava próximo às pessoas que aconteceram, outros eu apenas ouvi dizer. Então, alguns contos, eles trazem para a minha memória um lado mais afetivo, e para outros eles trazem uma memória simplesmente da lógica da reencarnação. Então, eu, sinceramente, eu não tenho preferência por esse ou aquele. O que aconteceu até eu já havia explicado isso para você. O livro começa com um conto de, vamos dizer assim, tamanho médio, né? Ele tem alguns capítulos, num determinado prolongamento de texto. Depois ele entra em 4 contos mais longos, bem longos, e termina com um conto mais curtinho, que é um desfecho ali. Então, eu considero... Isso não quer dizer que foi a ordem que foram escritos, não, tá? Eu considero que esse primeiro conto é como se fosse um antepasto, né? É uma primeira apresentação. Sim. Ele não tem um nível de complexidade tão grande quanto os outros. Os outros a gente começa a adentrar em processos ali de uma vida, de outra, e vou te confessar que nós tivemos de fazer um mapa, até com os nomes que nós usamos, porque são 6 contos, nomes de uma vida e de outra vida em cada conto. Então, e até como leitor, às vezes a gente precisava parar e voltar para identificar os personagens. É isso mesmo. Realmente. Mesmo. A gente tem que voltar para repensar a situação vivida. Mas as pessoas têm confessado para nós, assim, falando sinceramente, que têm sentido os contos muito envolventes e que elas não conseguem parar de ler, assim, passar um tempo maior sem ler. Aí elas não esquecem quem eram esse ou aquele personagem, e isso não está causando tanto transtorno, né? Então, olha, você tem aí na tela, você pode tirar um print da tela, fotografar a tela, você tem aí o site da editora que publicou o livro, eu estou com o livro em mãos aqui, Ventos do Regresso, Contos Espíritas, você está vendo aí, Marcelo de Oliveira Orsini, a capa, como foi dito pelo nosso Marcelo, feito pela Liliane Romanelli. Aí está o site, aí está o WhatsApp da editora, se você quiser fazer contato direto, é uma maneira muito prática hoje em dia para você adquirir o livro. E nós esperamos seriamente que chegue até você. Eu até cheguei a sugerir para a editora, não sei se isso vai acontecer ou não, que alguns dos contos seja transformado em livreto, porque as histórias são muito bonitas, o encadeamento lógico dos personagens, dos dramas, das tramas, é algo que prende a atenção, a gente quer ver a sequência, eu começava a ler e ficava, às vezes não dava para terminar naquela hora, eu queria voltar logo, então são situações realmente que empolgam o leitor. Marcelo, eu não me lembro, você é autor de outros livros também, né? Sim. Eu posso mostrá-los? Por favor, mostra. Eu vou me remover aqui para ficar a tela inteira para você, por favor.
Não, tudo bem. É o seguinte, o primeiro livro que nós escrevemos foi esse aqui, ó, Visita aos Lares e Hospitais. Esse foi o que nós iniciamos, escrevemos esse livro entre 95 e 2001. Depois nós fizemos uma coleçãozinha de interpretações evangélicas de passagens muito conhecidas, com esse Cristo em mim, mas naturalmente não tem o aprofundamento das páginas de Emmanuel, é apenas situando o leitor sobre uma ou outra passagem, ajudando ele a raciocinar em cima dos trechos evangélicos. Em seguida, nós fizemos este que nos deu muito prazer, que é o É Hora do Culto, que conta a história dessa família realizando o culto no lar. Então, cada capítulo é um culto no lar, com essa família. E esse livro é interessante que ele tem um material lúdico, que a criança, se ela estiver acompanhando o culto, ela pode usar, colorir, liga-liga, palavra cruzada. Quando chegar a hora dos adultos fazerem o culto, a criança pode se envolver com isso. E esse material lúdico é possível baixá-lo em separado no site da editora EduSérie. Porque aí, se não quiser, vamos dizer assim, estragar o livro, a criança pode usar o material separado, né? Os pais imprimirem, etc. Aqui, com a nossa experiência na área doutrinária, nós criamos um livro de reflexões a respeito da tribuna espírita, né? Em torno do microfone, reflexões para a tribuna espírita. Parecendo que o foco melhorou aqui agora. Então, é um livro também que ele é ilustrado e ele traz assim situações que os expositores enfrentam, que a casa espírita deve trabalhar para melhorar, né, o direcionamento doutrinário na casa. E esse aqui, que foi um livro biográfico que nos deu muito prazer em escrever, que é a história do nosso querido Enio Wendling, e que repassa as reuniões de materialização luminosa que ocorreram aqui em Belo Horizonte no início dos anos 1950, e o desenvolvimento, né, da vida dele, de algumas casas espíritas aqui de Belo Horizonte também, mas é muito interessante essa vivência toda. E agora, o Ventos do Regresso, que nós estamos aí apresentando ao público. É isso aí. Que bom, Marcelo. É um belo de um acervo, hein? A gente que gosta de escrever, a gente que gosta de estudar, a gente vai formando esse acervo à disposição do público, né? Marcelo, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. Nós vamos também entrevistar o Marcelo para a revista eletrônica O Consolador. Estou falando ao vivo para ele aqui, ele nem sabe ainda. Eu não sabia mesmo, não. Vou mandar as entrevistas por escrito, porque esse material precisa ser distribuído, precisa ser conhecido, precisa ser divulgado. O Espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimento e a gente precisa realmente expandir tudo isso. Marcelo, agradeço muito, mas deixa os minutos finais aí para aquilo que você tiver vontade de dizer, que talvez eu não tenha perguntado. Eu sempre falo isso no final, porque uma conversa informal não tem uma pauta definida exatamente, e às vezes a gente escapa e alguma coisa deixa de ser falado. Deixo a palavra com você. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Nós ficamos muito felizes com esse convite. Desejamos dizer que, muito acima da nossa pretensão de literária, escrever livros e comercializar livros, que todos os recursos auferidos com essas obras são destinados a instituições filantrópicas, a gente faz questão disso, não é a nossa fonte de renda, não se trata disso, mas nós gostaríamos apenas de deixar um testemunho de que os irmãos e irmãs que quiserem trazer para suas vidas pessoais mais saúde, mais felicidade, recordem-se, somos espíritos, precisamos encontrar soluções através dos mecanismos espirituais. Então, os mecanismos materiais que nos trazem satisfação são todos temporários, são perenes. E a nossa vida precisa de consciência cristã, e nós podemos ser pessoas de convívio social pleno, mas temos como foco a evolução espiritual, e para isso a nossa doutrina espírita não tem outra, pelo menos que nós conheçamos, que consiga fazer isso melhor para cada um de nós. Então, que possamos trazer o espiritismo cada vez mais intensamente para a nossa vida
com a prática cristã e para a vida daqueles que amamos e também dos nossos adversários. Muito obrigado e muita paz a todos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa conversa aqui. O nosso pedido costumeiro de compartilhamento. Quero dizer que este vídeo também será exibido no canal do Marcelo Orsini Espiritismo BH, além do meu próprio canal, porque são conversas que expandem o pensamento espírita e a gente fica muito feliz e agradecido. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Orson 96. Um grande abraço. Até lá. Obrigado, Orsini. Obrigado a vocês. Você ouviu o programa Orson 96, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual, que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.